crianças, como vocês estão? Confesso que eu estava um pouco triste, mas eu melhorei agora que vocês estão aqui com a gente. Poxa, tia Júlia, tem uns dias que a gente fica meio triste mesmo, meio para baixo. Mas são nesses momentos que a gente tem que se lembrar do grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Esse é um motivo de muita alegria. É verdade. Isso me fez lembrar uma música. Vamos cantar? Sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê que a vida com Jesus é boa pra valer. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê que a vida com Jesus é boa pra valer. Se tá difícil de sorrir, Jesus Cristo fala assim: buscai o reino meu e o resto eu farei. Posso sorrir porque Jesus abriu seus braços lá na cruz, me convidou para morar junto com os anjos lá no céu. Pode sorrir porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e te convida para morar junto com os anjos lá no céu. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê que a vida com Jesus é boa pra valer. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê que a vida com Jesus é boa pra valer. Se tá difícil de sorrir, Jesus Cristo fala assim: buscai o reino meu e o resto eu farei. Posso sorrir porque Jesus abriu seus braços lá na cruz, me convidou para morar junto com os anjos lá no céu. Pode sorrir porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e te convida para morar junto com os anjos lá no céu. Nossa, viver com Jesus é muito bom. E melhor ainda é poder falar do amor dele para outras pessoas também poderem se alegrar. Sim, a música que vamos cantar agora fala exatamente isso, sobre sermos instrumentos nas mãos do Senhor para levarmos o Evangelho para outras pessoas perdidas e alcançarmos todas as nações. Crianças, cantem isso como uma oração, para que Deus use vocês para pregar as boas novas. As nações
Agora fechem os olhos que nós vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está conosco nos momentos tristes e felizes. Nos ajude a depositar as nossas alegrias em Ti. Que o Senhor esteja usando cada criança como instrumento para levar a Tua palavra por todas as nações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Não saiam daí, que a nossa última aula sobre missões já vai começar. Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu aposto que vocês estão muito curiosos para saber quais eram os superpoderes que Clarence tinha. Vocês lembram que nós terminamos a nossa aula de sexta-feira falando que Clarence precisava de uma ideia de como alcançar os pobres, porque eles não tinham acesso ao rádio. E Deus deu essa ideia para ele. Vamos ver qual foi essa ideia? Bem, de repente, na aldeia começava: venham, venham, venham ver, vamos para a casa de Pedro, o alfaiate, venham ouvir a pequena caixa falante. E assim, na casa de Pedro, o alfaiate, se juntavam mais de 65 pessoas, fora as pessoas que estavam penduradas na janela e fora de casa, para ouvir a pequena caixa falante. Naquela época, Clarence conseguiu colocar 50 rádios espalhadas pelo Equador. E a ideia dele era a seguinte: ele dava a pequena caixa falante, o rádio, para aquelas pessoas que estavam dispostas a compartilhar a rádio, os programas da HCJB com seus vizinhos. E foi assim que Clarence conseguiu que os rádios chegassem na casa daquelas pessoas que não tinham muitas condições para comprar. Chegou uma época em que havia 13 mil rádios espalhados pelo Equador. Os japoneses inundaram a América do Sul com vários aparelhos de rádio. Então, mais de 80 a 90 milhões de pessoas da América do Sul e Central estavam ouvindo os programas da HCJB na sua própria língua. Ali, naquela época também, Clarence conseguiu um transmissor um pouco maior, com uma capacidade maior. Já era, então, em vez de ser de 200 watts, já era de 1000 watts. Vida de missionário não é só bênção e resposta às orações. Satanás, ele quer fazer de tudo para tentar parar a divulgação do Evangelho. E assim foi com Clarence. Ele tentou parar Clarence. Um dia, voltando para casa, em Quito, Clarence estava voltando numa trilha, cavalgando, junto com uns guias, voltando para casa, e ele estava numa montanha, 300 metros de altura de um desfiladeiro. E o caminho não era nada fácil, era uma trilha bem estreita, cheia de lama. Clarence era o último, os guias iam na frente. E era 4 horas da manhã, ainda estava escuro, o sol ainda não tinha nascido. E eles estavam indo bem devagarzinho, até então que aconteceu um acidente. O cavalo de Clarence escorregou na lama e caiu nesse desfiladeiro. E os homens não viram quando Clarence gritou por socorro. Mas Deus colocou uma árvore nesse penhasco que amorteceu a queda de Clarence. Mas o cavalo caiu, o seu corpo ficou em cima da perna esquerda dele. E ele gritou muito por socorro, mas os homens não ouviram. Clarence pensou: será que ir para qualquer lugar por Deus significa também morrer por Ele? Clarence pensou que era o fim, mas ele orou e confiou em Deus. E os homens finalmente sentiram a falta de Clarence. No início da manhã, eles voltaram e viram ali as marcas que o cavalo tinha deixado quando derrapou. E eles começaram a gritar: Clarence, onde você está? E ouviram lá de baixo: ei, estou aqui, socorro, me tirem daqui. E eles então desceram rapidamente, tiraram primeiro o cavalo, porque estava em cima da perna esquerda de Clarence, depois tiraram Clarence e subiram. Apesar da perna de Clarence ter ficado muito tempo debaixo do cavalo, nada aconteceu.
Clarence pensou que era o fim. Ele disse isso mais tarde para sua família. E ele então orou e confiou em Deus. Logo no início da manhã, os homens sentiram a falta de Clarence e voltaram procurando o lugar onde ele poderia ter caído, até que achou as marcas do cavalo que tinha derrapado. E eles começaram a gritar: Clarence, onde você está? E ouviram uma voz lá embaixo: Ei, estou aqui, socorro, me tirem daqui! Então eles foram lá, tiraram o cavalo, tiraram Clarence e, apesar da perna dele ter ficado muito tempo embaixo do cavalo, nada de mais grave aconteceu. Confiar em Deus para toda necessidade da vida faz parte da vida do missionário. Chegou um tempo em que as pessoas ficaram com pouco dinheiro e pararam de enviar as ofertas para Clarence e sua família. Eles começaram a ficar sem comida e eles também não tinham dinheiro para pagar a conta de luz da estação de rádio. Era apenas $6,15, mas eles não tinham esse dinheiro. Clarence então abriu a Bíblia num dos versículos favoritos dele e eu vou ler para você. Está lá em Jeremias 33, no versículo 3. Lá fala assim: Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Clarence então tirou aquele dia e ele orou, passou o dia inteiro orando, clamando a Deus. E Deus respondeu. Um amigo chegou com um envelope com dinheiro. E com esse dinheiro, Clarence conseguiu pagar o empréstimo que ele havia pego para pagar as contas de luz e aquelas coisas básicas que ele precisava. Quando os cristãos nos Estados Unidos souberam da necessidade de Clarence, todos enviaram um pouquinho de dinheiro. Uma criança esquimó chegou a enviar um saco de moedas para Clarence. Assim como o Senhor, Clarence amou sua esposa e seus 4 filhos mais do que qualquer pessoa. Catherine teve uma carreira na música e como escritora, antes de se casar com Clarence e se mudar para Quito. Lá, ela escreveu vários programas para a rádio e também cantava junto com as suas 3 filhas, Marian, Marjorie e Nancy. A rádio também transmitia um programa de histórias fictícias sobre o Equador. O programa se chamava O Galeão Espanhol e falava sobre histórias emocionantes, sobre piratas, exploradores, e os 2 filhinhos, Dick e Nancy, faziam os efeitos sonoros das correntes, portas batendo, tudo mais que precisava. E a pequena Marian aprendeu a tocar o órgão sozinha, apenas apertando o pedal do órgão da sua mãe enquanto ela tocava. O dia começava bem cedo para Catherine, com a transmissão das notícias, às 7 horas da manhã. E Catherine também servia ao Senhor de outras formas, conservando comida e recebendo pessoas que vinham de longe, outros missionários. Combates eclodiram no Equador. E os vizinhos muitas vezes corriam para a casa do casal Jones, porque a bandeira dos Estados Unidos os protegiam de qualquer bombardeio. Os soldados revolucionários muitas vezes também iam para lá. E lá Catherine servia biscoitos, pães, cafezinhos, chás. Eles gostavam bastante. E depois, quando a Segunda Guerra Mundial começou, os próprios soldados dos Estados Unidos muitas vezes iam para lá. E eles diziam que o melhor lugar para se passar um tempo bom era na casa do casal Jones. Clarence continuava a orar, pedindo para Deus dar uma forma deles alcançarem, de que o Evangelho alcançasse os índios, que moravam no Equador. Eles moravam muito longe, no meio da selva, era um local de difícil acesso, no final lá dos desfiladeiros, e era um local muito difícil de se chegar. Mas 2 amigos missionários de Clarence toparam, decidiram ir. Não era uma viagem fácil, era uma viagem longa, perigosa, e esses índios ninguém nunca tinha visto, nenhum estrangeiro. Eles pensaram assim: o que será que nós vamos encontrar lá? Guerreiros selvagens? Canibais? Pessoas que gostam de cortar as cabeças das pessoas? Eles ficaram com muito medo, mas mesmo assim eles estavam dispostos a ir para levar o Evangelho a esses índios. Depois de algumas semanas, abrindo caminho na floresta fechada,
quase sendo comidos vivos por mosquitos, escapando de cobras, de animais selvagens, finalmente os 2 missionários chegaram numa tribo. E qual foi a surpresa deles? Os índios os receberam de forma muito amigável. E mais extraordinário ainda era que os índios eram cristãos, sabiam 70 hinos, corinhos, vários versículos memorizados. E a única pergunta que esses missionários tinham para fazer é: como isso aconteceu? E o chefe da tribo chegou e falou assim: quando é que vocês vão enviar um pastor aqui para a gente? Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós o louvamos e através de músicas e de estudos bíblicos. E ele então trouxe um rádio para os missionários verem. Esse rádio era um rádio meio estranho, acoplado a uma peça de madeira, parecendo mais uma ratoeira. Pessoal, a HCJB fazia esses rádios, centenas desses rádios, e o nome mesmo era ratoeira. Crianças, sabe como essa ratoeira, esse rádio chegou lá na tribo? Um índio um dia resolveu ir no mercado, saiu da tribo, chegou lá e trocou. O comerciante deu um conjunto de rádios dessas ratoeiras para ele, e ele levou para a tribo. E foi assim que essa ratoeira, esse rádio, chegou lá na tribo. Em todo o Equador, pequenos grupos de crentes aguardavam por um pastor ou professor. Todos eles tinham sido salvos ouvindo as rádios da HCJB. No final de 1939, Clarence trouxe para Quito um transmissor de 10.000 watts e depois 50.000 watts, que permitia enviar programas para todo o mundo. Cartas e mais cartas começaram a chegar de todo o mundo: Índia, Japão, Rússia, Suécia, agradecendo por receberem o Evangelho, a mensagem da salvação. Hoje, a Rádio Mundial HCJB alcança mais de 100 países em várias línguas. Clarence Jones clamou a Deus e Deus mostrou a ele grandes coisas. Talvez você seja como Clarence, nasceu numa família cristã, frequenta a igreja, mas nunca tenha entregado a sua vida a Jesus. Ou então, talvez você esteja ouvindo que Jesus morreu na cruz por você hoje. Talvez essa seja a sua primeira vez. Sim, a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores, que você nasceu com o pecado no coração. E o pecado é tudo aquilo que você fala, que você pensa, que você faz, que não agradam a Deus. E isso deixa você longe de Deus. O pecado te separa de Deus. Mas Deus não quer ficar separado de você, porque Ele te ama. Foi Ele quem criou você. Por isso, Ele enviou o Filho perfeito dele, o Filho único, para morrer lá na cruz e levar o castigo que você merecia. Mas Ele não ficou morto. No terceiro dia, Ele ressuscitou. E aí, quando você convida Jesus para ser o seu Salvador, Ele então passa a morar dentro do seu coração, limpando o seu coração do pecado. E quando essa vida aqui terminar, você vai morar com Ele para sempre no céu. Bem, a minha pergunta para você é essa: você reconhece que tem pecado no seu coração e que você precisa de Jesus para limpar o seu pecado e te dar a vida eterna? Se você respondeu sim para isso, você vai abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vai prestar bastante atenção na oração que eu vou fazer. E se você concordar comigo, você vai dizer amém no final. Combinado? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho pecado no meu coração, que eu quebrei todas as leis que o Senhor me deu na Tua palavra, mas eu também acredito, reconheço que Jesus morreu lá na cruz, derramando o seu precioso sangue para limpar o meu coração. E eu quero convidar Jesus para ser o meu Salvador. Hoje, no nome de Jesus, amém. Crianças, Deus continua fazendo a pergunta: quem irá por nós? Quem irá pregar, falar das boas novas do Evangelho, que Jesus morreu pelas pessoas? Você vai dizer como Clarence disse? Eu iria a qualquer lugar por ele? Você não precisa ir para longe para falar de Jesus. Deus já te colocou no lugar onde Ele quer, na sua escola, no seu bairro, onde você mora,
com seus amigos, seus primos, sua família, né? E lá, Deus te colocou lá para você falar de Jesus para essas pessoas que ainda não o receberam como Salvador. E agora eu quero falar para você, papai e mamãe. Vocês deixariam seus filhos irem a qualquer lugar por Ele? Por que ter tanto medo de entregar seus filhos para serem missionários? Por que ter tanto medo de entregar seus filhos para missões? Com certeza você quer o melhor para a vida deles. Então, por que ter medo? O que tem real valor? Em que compensa gastar os nossos dias, investir nosso dinheiro e a nossa saúde? O que tem valor eterno? Pense nisso. Bem, crianças, semana que vem tem mais. Tem uma grande surpresa sendo preparada para vocês. Deus abençoe vocês. Tchauzinho.